bastante com a gente, né? Com todos nós que estamos acompanhando esse estudo, que é algo primordial na nossa vida. Parou aqui, Laís? Isso? Tá bom. Vamos então ler, né? Isso aqui novamente. Nós encerramos por aqui e nós vamos continuar então, para que os irmãos, né, possam se relembrar. Isso. Obrigado. Então vamos lá. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo, sem nunca ter conhecido a Cristo. E essa é a grande realidade. Lembra do que nós estamos falando? Conhecer a Cristo segundo a carne, segundo o conhecimento humano. Quando você conhece a Cristo segundo a carne, você conhece a Cristo por aquilo que lhe falaram. Quando você conhece a Cristo pela sua própria consciência, pelo seu próprio raciocínio, é uma coisa. Você vai conhecer Cristo, mas muito pouco sobre Ele. Mas quando você conhece Cristo de uma maneira espiritual, você vai conhecer a Jesus Cristo na sua plenitude. Amém, Jesus? Então, olha aqui como é que está dizendo. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo, sem nunca ter conhecido a Cristo. As igrejas evangélicas estão cheias de gente religiosa, que foi bem ensinada sobre como ser um bom cristão, mas que não manifestam transformação alguma em sua vida. E essa é a grande realidade. Quando uma pessoa serve a Deus, quando uma pessoa serve a Cristo, mas não tem uma mudança na sua vida, ela é uma pessoa religiosa. A religião não tem a capacidade de mudar ninguém. Quem muda o ser humano é o Espírito Santo do Senhor. A religião não. Então, tem muitas pessoas religiosas dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica, pessoas que se tornam religiosas. E aí você não consegue ver mudança, né? Transformação em suas vidas. São sempre as mesmas e não há evidência de mudança genuína. Isto se deve à falta de revelação que acompanha uma verdadeira experiência com Cristo. Então, você conhecer a Cristo segundo você não muda a sua vida. Você tem que conhecer a Cristo segundo o Espírito de Deus, a sua área espiritual. Amém, Jesus? Então, essa parte da nossa vida, o nosso espírito, você precisa movimentar esse espírito, você precisa coordenar esse espírito para que você tenha a revelação de Cristo através do Espírito. Amém? Aconteceu? A caneta? Isso. Quando Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, falou cerca de algumas pessoas que estavam vivendo uma vida não transformada. E essa é a grande realidade de muitas pessoas nos dias de hoje também. Amém, Jesus? Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, 2 Timóteo 3,7. O que Paulo escreveu a Timóteo há milhares de anos atrás, pode ver que parece que escreveu hoje para nós, né? Pessoas que aprendem, mas jamais conseguem chegar a um pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, sempre tem dúvida, né? Sempre tem dúvidas, sempre tem questionamentos, sempre tem coisas dentro do seu coração, sempre tem coisas na sua mente vagando. E isso por quê? Porque não há uma intervenção espiritual, não há um aprofundamento de conhecimento espiritual sobre Jesus, mas sim humano. E quando nós servimos a Cristo,
com a nossa humanidade só e deixamos o lado espiritual do lado, o que o homem consegue fazer? O homem consegue enxergar defeito em outras pessoas, né? Porque isso aí é o próprio homem que faz. Deus nunca vai permitir que o espírito dele faça você enxergar coisas ruins de outras pessoas. Pelo espírito você não enxerga. Você enxerga sim, pelo espírito, uma pessoa que está necessitando de alguma coisa, precisando de alguma coisa. Então, muitas das vezes, uma pessoa que não conhece a Cristo espiritualmente, mas sim só humanamente falando, ela nunca vai ser responsável pelas suas atitudes. Ela sempre vai querer encontrar um culpado pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua queda, pela sua mentira. Ela sempre vai querer achar um culpado. Ah, mas eu tô assim por causa de ciclano, eu tô assim por causa de fulano, Não, porque quem conhece a Cristo espiritualmente falando, ele vai dizer, não, eu errei. Eu sou culpado disso. Eu vou pedir perdão ao Senhor para que o Senhor me perdoe. Então a pessoa, ela reconhece. A pessoa, ela assume o erro, né? Porque eles têm uma visão espiritual do Senhor. Amém? Então, é muito profundo esse assunto. São 32 slides e tem coisas grandes vindo por aí, irmãos. Então, se segura nessa cadeira aí que o negócio vai ficar ainda mais forte para nós, tá bom? Os irmãos de Jesus. Olha só. Os irmãos de Jesus. Outro exemplo de conhecimento sem transformação, segundo a carne, pode ser visto nos irmãos de Jesus. Olha só. Muitos de nós temos dificuldade de enxergar isso por causa da herança católica que recebemos de que Maria foi sempre virgem. Mas este não é um ensino bíblico. Amém? A Igreja Católica, ela condena veementemente que Maria teve outros filhos. E está na Bíblia que ela teve. Não só filhos homens como mulheres. E aí eu falo para você, e agora? E agora? Quem que está errado? Como é que ensina uma coisa dessa? Que Maria é virgem até hoje. Misericórdia, irmão. Isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia de um tamanho de um mundo. E é por causa disso, irmão, que muitas coisas ruins acontecem, principalmente na Igreja Católica. Tá bom? Por causa de deturbar a palavra do Senhor. Jesus Cristo disse que quem apartar um tio, uma vírgula da Bíblia, vai pagar por isso. Vai ser condenado por isso. E a Igreja Católica, ela retirou isso da Bíblia, o nome dos filhos de Maria, para dizer que Maria é virgem até hoje. Por isso eles falam Virgem Maria. É uma coisa que eu vou falar para vocês. Não dá para entender. Tudo para poder idolatrar Maria. Tudo para puxar sardinha pro lado deles para poder idolatrar Maria. Só que a consequência é grave, irmãos. A consequência é grave. Mas isto não é ensino bíblico. A palavra de Deus declara que José e Maria não se envolveram fisicamente enquanto Jesus nasceu. Veja o que diz a Escritura Sagrada. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus, né?
Mateus 1, 24 e 25. Um outro texto bíblico menciona o nome dos irmãos de Jesus. Ué, ser irmão de Jesus veio da onde? De Maria. Ele tinha outra mãe? Ele tinha outra pessoa? Não tinha. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Juda, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Suas irmãs. Está no plural. Então era mais de uma. Os nomes delas não são mencionados na Bíblia, mas tem mais de uma. Tá? E escandalizaram-se nele. Marcos 6,3. Como que pode uma virgem dar luz a 5, 6 filhos? Amém? Então presta atenção nisso, irmãos. Tem um monte de coisa errada aí, né? Aí fora, aí, nas religiões aí, a gente precisa estar preparado para poder desmentir essas mentiras aí deslavadas, né? A tradição católica afirma tratar-se de uma outra Maria. Ah, que belezinha, né? Que belezinha, uma outra Maria. Olha que coisa linda. E que a palavra irmão, nesse texto, não deveria ser entendida literalmente, mas no contexto do versículo é indiscutível. Jesus estava em Nazaré, sua cidade, no meio do meio de conhecidos e familiares, portanto, não há dúvida alguma de o reconheceram como sua família de fato. Amém? Então não tem argumento. Entendeu? Eles tentaram pular para lá, para cá. Não, mas esse contexto de irmão, era irmão mesmo, né? Não era filho. Esse negócio de filha, porque era parente muito próximo, tratava o sobrinho como filho. E sabe aquelas coisas que não passam na garganta, que não tem o contexto. Se você conhece o contexto, ninguém vai poder enrolar você com pretexto. Que essa que é a grande realidade. Tem um monte de gente com pretexto aí fora para poder enrolar as pessoas, mas você conhecendo o contexto não cai nessas armadilhas. Amém? Não temos os nomes das suas irmãs, mas 4 de seus irmãos são mencionados, o que nos faz saber que sua família era grande. E a Bíblia declara que seus irmãos não criam nele. Tá vendo? Não criam nele. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisas algumas em oculto. Se fazes essas coisas, manifeste-se ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7, de 3 a 5. Por quê? Porque o conhecimento que os seus irmãos tinham era um conhecimento terreno e não espiritual. Porque se todos os irmãos do Senhor Jesus, suas irmãs, fossem homens e mulheres espirituais, eles teriam reconhecido Jesus como Messias. Porque quem convence o homem disso é o Espírito Santo. Mas como eles só tinham conhecimento humano, e o conhecimento humano naquela época não trataria Jesus como Messias. Essa é a grande realidade. A maior parcela do povo não reconhecia, como os religiosos da época também não reconheceram Jesus como Messias. Então os irmãos de Jesus também não o reconheceram, porque eles tinham somente o conhecimento através da carne e não através do Espírito. Por isso a importância de você ser espiritual. Por isso que os católicos estão sendo enrolados até hoje, porque eles têm conhecimento somente humano e não espiritual. Não há o Espírito de Deus. Não
tem o Espírito de Deus não está lá dentro da Igreja Católica. O Espírito de Deus não se manifesta ali na Basílica de Frei Galvão. Por quê? Porque o Frei Galvão é uma mentira, é uma invenção. Está dando para os irmãos entender? Então a gente precisa arrumar lógica nisso, irmãos. A gente precisa arrumar lógica nisso. Você acha que Deus está lá dentro da Igreja de Frei Galvão? Não, lá dentro da Igreja de Frei Galvão está Frei Galvão. Não foi para ele, não é para ele a missa, não é para ele que faz as coisas. Então para que Deus vai estar lá? Se não está sendo dirigido nada para ele. Então Deus não está lá. Então são coisas lógicas, mas que se nós falarmos abertamente lá fora, vai criar problema. Mas quando as pessoas vêm questionar, nós podemos falar abertamente, para que essa pessoa conheça a verdade. É dessa forma que nós temos que analisar. Amém, Jesus? Outra coisa interessantíssima. Os irmãos sabem por quê? Os irmãos sabem por quê que o Senhor Jesus ressuscitou? De uma maneira técnica. Os irmãos sabem por quê ele ressuscitou? De uma maneira técnica, só para os irmãos entenderem. Quando alguém é preso, certo? Ele vai lá na presença do delegado. O delegado pega o camarada, põe numa salinha lá, e ele fica preso ali. Até o seu advogado chegar. Quando o advogado ali, às vezes ele passa um dia, fica 2, no máximo, ali retido naquela delegacia. Quando chega o advogado do indivíduo, o advogado chega lá e fala assim: ô, senhor delegado, tudo bem? Tudo bom? Cadê as provas contra o meu acusado? Cadê as provas? Não, isso aqui não é prova. O senhor sabe que isso aqui não é prova. Então, se o senhor não tem prova, o senhor precisa soltar o meu cliente. Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa foi com Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Porque quando a morte chegou, e a Bíblia diz que o salário da morte é o pecado. Quando a morte chegou ali para poder levar Jesus, cadê o pecado de Jesus? Cadê? Não tinha. Então ela não pôde prender ele. Essa é a explicação técnica, tá? Da morte de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Porque a morte não pôde segurar Jesus, porque o salário da morte é o pecado e Jesus não tinha pecado. Simples, forma técnica para mostrar para os irmãos por que Jesus ressuscitou. Amém? Então, se você perguntar isso aí lá fora, por que Jesus ressuscitou? Ah, porque ele me amou. Ah, porque estava escrito na palavra. Ah, porque ele ressuscitou porque ele era filho de Deus. Não. A explicação técnica é que a morte chegou, mas não pôde prendê-lo, porque o salário do pecado é a morte. A morte chegou, não tem pecado, tem que soltar Jesus. Por isso ele ressuscitou. Amém? Guarda isso no seu coração, que um dia você vai precisar falar isso para alguém. Amém? Vamos lá. Em outras palavras, poderíamos dizer que os irmãos de Jesus lhe diziam algo assim: você não é bom, não quer aparecer, então vai fazer os seus sinais onde a multidão está reunida. Olha só. Então eles não criam, e muitas das vezes até pediu para Jesus: olha, você não quer aparecer? Você não quer ser o bambambam? Você não quer ser o bonzão? Então vai para onde as pessoas, entendeu, gostam de ver isso. Aqui você não vai conseguir nada com a gente. Aqui não vai conseguir nada. Entendeu? O pai já falava, sabe aquela coisa de família? Aquele negócio chato de família? Né? Família, meu irmão, só muda de endereço. Essa é a grande realidade. Né? Mas a maioria é desta forma aí. Posso deduzir que havia muitos sarcasmos
sarcasmo e cinismo por trás dessas afirmações dos irmãos do Senhor. Um outro texto bíblico nos revela que houve uma acusação em que os irmãos de Cristo quiseram até mesmo prendê-lo por achar que ele estava louco. É brincadeira, irmãos. Os irmãos de Jesus acharam que Jesus estava louco. Marcos 3, do 20 ao 31. E foram para casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer poderiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Brincadeira. Imagino que se houve pessoas que puderam conhecer bem a Cristo, segundo a carne, foram justamente os seus irmãos. Porque aquelas pessoas, quando estavam ali, estava Jesus ali e Barrabás. E quando Pilatos apresentou os dois, aquela multidão disse: prende Jesus e solta Barrabás. Porque as pessoas conheciam Jesus somente fisicamente, carnalmente, mas não o conhecia espiritualmente. Então, quando alguém não conhece Jesus espiritualmente, não obedece ele. Quando a pessoa só conhece Jesus carnalmente, essa pessoa não vai obedecer sua palavra, essa pessoa não vai acreditar nos seus feitos, essa pessoa vai colocar dúvida. Os irmãos viram o filme de ontem, né? Você viu aquele homem? Ele só sabia da história, ele só ouviu falar, só conhecia Jesus a partir da sua carne, do seu conhecimento humano. Mas quando ele se aprofundou, quando ele foi buscar, quando ele se dedicou em saber quem era Cristo, e ele foi ao fundo mesmo, quem convenceu ele? Quem convenceu ele que Deus existia? Que Jesus existiu? Que Jesus ressuscitou? O Espírito Santo do Senhor. No entanto, né, aquela cena é marcante, né? Diante de toda esse quadro, né, cheio de anotações sobre a Bíblia, aparições e como foi a crucificação, tudo. Diante daquilo ali, ele então fecha e ele vai dizer: Deus, o Senhor venceu. O Senhor me venceu. Quer dizer, o Espírito Santo conquistou o coração dele, né? E ele passou a conhecer a Cristo através do Espírito. Então, irmão, tem muitas pessoas dentro da igreja que só conhecem a Cristo segundo a carne. Mas se você quiser ser uma nova criatura de verdade, você precisa conhecer a Cristo conforme o Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos mais um aqui. Aleluia. Continuando. Imagino se houvesse pessoas que pudessem conhecer bem a Cristo segundo a carne, foram justamente os seus irmãos. Mas só o conhecimento natural não foi suficiente para transformá-lo em Nazaré. Transformá-los. Em Nazaré, muitos também o conheceram, sem provar transformação. É a mesma coisa de você chegar com sede a uma fonte de água e não beber. É a mesma coisa de você estar com fome, chegar diante de uma comida e não comer. É a mesma coisa você estar com dor e chegar diante de uma situação que pode tirar a tua dor e não experimentar. Essa é a grande realidade. Conhecer a Cristo segundo a carne é esses exemplos que eu estou dando para você.
é estar morrendo de sede em uma fonte de água e não beber água. Então nós precisamos permitir, nós precisamos trabalhar para nos aprofundar espiritualmente no conhecimento de Cristo. Amém, Jesus? Revelação. O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo só se atinge por revelação. Tá? Agora entenda, revelação, não profetada. Tá? A revelação vem de Deus, a profetada vem do homem. Então você só conhece a Cristo, tá? Só atinge um nível aí de conhecimento por revelação. Não é transmitido segundo a carne. Então não é por experiência, muitas das vezes própria. Sabe? Segundo a carne, segundo o que você leu. Não. É segundo as suas experiências espiritual com o Senhor Jesus. Amém? Olha só para os irmãos verem. Isso aqui é uma coisa que eu falei para o Rafael ontem. O Rafael falou assim: pastor do céu, não acredito que aconteceu isso. Sábado para domingo, eu acordei umas 2h30 mais ou menos da manhã. Só que eu acordei com um sonho. Não, eu acordei, eu sentei na cama, fiquei 10 minutos, uns 5, 10 minutos, sentado tentando discernir se o que eu tinha visto era uma visão ou que se eu tinha visto era um sonho. Eu fiquei sentado pensando, tentando ter discernimento daquilo. Levantei, fui ver minha sogra, ela estava inquieta na cama, tudo. Aí eu vi que ela estava reclamando muito de calor, estava ofegante. Chamei minha esposa foi lá no quarto, aí pegou todos os aparelhos lá em casa lá, mediu a oxigenação do sangue, tá, trabalhou tudo em cima daquilo ali. E aí minha esposa falou assim: vamos ter que levar a mãe para o hospital, a mãe não está bem. Eu falei: tá bom. Aí eu fui lá, troquei de roupa. Só que qual foi o meu sonho? Ou a visão, que até agora eu não consegui decifrar. Se eu vi, se foi uma visão, se foi um sonho. Eu estava dormindo e sonhei e acordei. Eu sonhei que o SAMU estava chegando na porta da minha casa. A porta do SAMU estava aberta. A pastora estava dentro do SAMU. E o meu vizinho de cima, o seu Hildo, a mulher dele abriu o portão, viu o SAMU, saiu e perguntou para minha esposa assim: você está precisando de alguma coisa? Vocês estão precisando de alguma coisa? E o sonho encerrou por aí. Quando a minha esposa falou: vamos ter que levar a mãe pro hospital. E amém. Vou lá trocar de roupa rapidinho. 10 minutos nós estamos lá na UPA, rapidinho, né? Aí fui lá, troquei de roupa tudo. Quando eu voltei, falei assim: vamos, põe a sua mãe dentro do carro, vamos levar ela. A minha esposa falou assim: não, a mãe não pode ir de carro. A mãe precisa ir de SAMU. Irmãos do céu, a hora que ela falou aquilo para mim, eu falei no meu coração: nossa, Deus já mostrou para mim o que ia acontecer. Ele antecipou a situação, né? E aí chamamos o SAMU chegou, ela teve que ir no oxigênio lá pro hospital, tudo, né? E aí lá na UPA eu contei para minha esposa. E aí a minha esposa falou assim: Deus é maravilhoso, ele já antecipou uma coisa que já ia acontecer porque ele já estava no controle. Tremendo, irmãos, não é uma coisa tremenda. Então são experiências que a gente tem com o Senhor que não vêm da carne. São coisas espirituais, né, que acontecem conosco. Amém, Jesus? Então vamos lá. O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo só se atinge por revelação. Não é transmitido segundo a carne. O próprio Senhor Jesus afirmou que o apóstolo Pedro só chegou a conhecê-lo devido a uma revelação, né? Mateus 16, 3, 17.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que quer dizer Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então esta revelação, quando Pedro fala, né, quando Jesus perguntou, tá, vocês ouviram isso da multidão, mas e vocês? O que vocês têm dito à multidão que eu sou? Aí Pedro falou, não, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, é o Messias, né? E aí Jesus fala para ele assim, Pedro, bem-aventurado és tu, meu irmão. Não foi carne nem sangue, quer dizer, não, o que você está me dizendo não veio dos seus estudos, não veio de você ver livro, não veio de você ouvir da boca dos outros, não é o conhecimento humano. Isso foi uma revelação que o meu Pai trouxe ao seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Porque quando conhecemos a Cristo somente pelo nosso conhecimento humano, quando conhecemos a Cristo somente pela nossa carne, nós não damos a nossa vida por Ele. Nós só damos a nossa vida, ou só dão, as pessoas só se entregam e dão a sua vida a Jesus quando elas conhecem Jesus espiritualmente. Essa é a grande realidade. Uma das coisas que nós precisamos entender é que muitas pessoas contestam, né? Principalmente os discípulos. Ah, mas eram homens falhos, pecadores, eles também tinham sentimentos. Amém, glória a Deus. Como é que nós podemos dizer que o que eles escreveram é real, o que eles escreveram é verdadeiro? Ninguém morre por uma coisa que não acredita. E eles morreram por Jesus. Porque eles conheceram Jesus segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, se hoje, século 21, se nós conhecemos Jesus por Espírito, pelo Espírito, aconteça o que acontecer, nós vamos ficar do lado de Jesus. Pode prender, pode matar, pode fazer o que quiser, você não nega Jesus Cristo. Amém, Jesus? Essa é a grande realidade. Mais um. O que Paulo não conseguiu entender com sua mente, isto mudou quando Jesus apareceu a ele. Quando Paulo ainda era Saulo de Tarso, criado, ele foi educado segundo a Universidade de Liel, que era de um doutor da lei chamado Gamaliel, e Paulo se tornou discípulo de Gamaliel. E quando Paulo atingiu uma certa idade, ele passou a ser fariseu, porque ele estudou a lei na Universidade de Liel, que era de Gamaliel, e ele passou a ser fariseu. Alguns estudiosos dizem que Paulo era membro de Sinédrio. O Sinédrio existiam 72 pessoas, que era a Suprema Corte Religiosa de Israel, que era onde era tratado tudo sobre a lei e era dado sentença de morte às pessoas, ou sentença de libertação. Então Paulo, ele cresceu nesse contexto religioso. Paulo não conhecia Deus segundo o Espírito. Paulo conhecia a Deus segundo a letra. Saulo não conhecia Deus segundo o Espírito. Saulo conhecia Deus segundo a letra, segundo a carne. Por isso Saulo de Tarso perseguiu a igreja primitiva.
Por isso Paulo de Tarso prendeu os cristãos. Por isso Paulo de Tarso, ele entendia totalmente diferente esse assunto. E ele só mudou, como está escrito aqui, isso só mudou quando Jesus apareceu para ele. E qual foi a aparição que Jesus... Deixa eu pensar aqui. De que forma foi essa aparição de Jesus a Paulo? Foi uma aparição humana? Não. A aparição de Jesus a Saulo foi espiritual. Porque se fosse uma aparição humana, as pessoas que estavam com Paulo tinham visto Jesus também. Mas eles só ouviram o quê? Nenhuma voz eles ouviram. Eles ouviram um trovão. Porque quem ouviu a voz foi Saulo. Quem viu a luz foi Saulo. Eles não viram luz e nem ouviram voz. Eles ouviram um trovão. Então a aparição foi espiritual. Aí mudou a mente de Paulo. Porque quando Paulo pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando Jesus pergunta para ele, ele vai responder: quem é o Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem você me persegue. Quer dizer, ele teve uma revelação espiritual. Foi algo espiritual que aconteceu. Aí ele passou a crer. Aí mudou a situação. Há muitos exemplos bíblicos e também à nossa volta que confirmam isto. Sem uma revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer dentro de uma igreja, receber toda uma informação religiosa e até saber tudo acerca de Jesus, e mesmo assim nunca ser transformado. Que coisa, irmãos. Porque a transformação só vem através do conhecimento espiritual. Amém? Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode ter lido a Bíblia 300 vezes nessa vida, tá entendendo? Você pode saber onde está um versículo, onde está outro, você pode repetir os versículos tudo sem abrir a Bíblia. Não, em Coríntios fala assim, lá em 1 Pedro fala assim, lá em Gênesis fala assim, lá em Ezequiel fala assim, o versículo 37 de Isaías fala assim. Você pode ter tudo decorado, mas nunca ter sido transformado. Porque o humano, a capacidade humana é grande. Você tem a capacidade de decorar o que você quiser. Mas isso não quer dizer que é conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento vem das experiências próprias, das revelações em Cristo Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus, né? Vamos mais um aqui? Dá tempo ainda. Transformação por um novo conhecimento. Então, Paulo, ele tinha um conhecimento. Tinha ou não tinha? Foi formado na Universidade de Liel. Ele se tornou fariseu. Qual que era a meta ou a característica para se tornar um fariseu? Primeiro, saber a lei na ordem crescente ou decrescente, saber a lei de cor e salteado e saber interpretar a lei. Só que a lei, muitas vezes quando nós falamos a lei, as pessoas vão nos 10 mandamentos, não é isso? A tábua que desceu, né? Que Moisés desceu com ela. E é interessante, irmãos, que a tábua foi escrito aonde? A lei foi escrito aonde? Na pedra. Sim?
quando Moisés desceu do monte, ele desceu com as tábuas da lei, mas não era madeira, era pedra. Amém? Quando Davi matou Golias, ele usou o quê? Pedra. Amém, Jesus? Jesus, ele mesmo disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então entenda, a pedra mata. E a lei foi escrita onde? Na pedra. Então a lei mata. Por isso Paulo matava. Mas Jesus é o pão que desceu do céu. O pão alimenta. O pão dá vida. Então não é muitas vezes o conhecimento humano, mas o espiritual sobre Jesus. Guarda isso no seu coração. Amém? Para que você defenda essa causa aí, em nome de Jesus. Então, Paulo, ele conheceu segundo a lei. E a lei mata. No entanto, Paulo matava. No entanto, Paulo perseguiu, né? E fez uma destruição no meio do povo de Deus, até que Jesus se revelou a ele. Amém? Transformação por um novo conhecimento. Porém, quando esta pessoa consegue sair da dimensão de mero conhecimento intelectual e entrar numa dimensão de revelação, sua vida será drasticamente mudada. Penso que esta é uma das maiores necessidades da igreja nesses dias. E essa é a grande realidade. Você só vê hoje, né? Não é totalidade, mas a maioria das pregações hoje é sobre este mundo e causa financeira, bens materiais. Não tem revelação. Não há revelação, irmão. Você não escuta assim hoje assim uma pregação e fala assim: nossa, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Que revelação é essa? Difícil hoje, irmão. Porque só se fala em dinheiro, só se fala em bens materiais, só se fala que você vai conseguir, que você é vencedor, que que ppp, você está cansado de ouvir isso. Mas você olha para a sua vida e não acontece nada. Puxa, eu já ouvi 10 pregações do mesmo jeito, que eu sou vencedor, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas minha vida continua no buraco. Por quê? Porque falta conhecimento espiritual. Falta conhecimento espiritual. Essa é a grande realidade. Estão pregando muita letra, esquecendo o espírito, né? Então, Tiago, o irmão do Senhor, é um exemplo disso. Tanto ele como seus irmãos não criam em Jesus, até o momento da morte de Jesus. Eles sustentaram esta posição, pois não os vemos mencionados nos evangelhos como estando por lá. E ainda reforça esta ideia o fato de que Maria estava sozinha, razão pelo qual Jesus confiou o cuidado dela a João. Cadê os irmãos de Jesus ao pé da cruz? Cadê os irmãos de Jesus vendo ele ser condenado, açoitado, crucificado? Meu irmão, eles não estavam nem aí. É a mesma coisa que você, né, às vezes, o cara arrumou o problema dele lá, o problema é dele, que se vire. Às vezes é parente, irmão, né? Poxa, viveu junto, às vezes o irmão fala isso do outro irmão. O problema é dele, arrumou o rolo lá, que se vire. Eles pensavam a mesma coisa de Jesus. Porque eles conheciam Jesus segundo a carne e não segundo o Espírito. Amém? Ora, Jesus vendo ali sua mãe
e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. João 19, 26. Amém, Jesus? Então entenda, por favor. Quando nós nos aprofundamos numa busca por Jesus Cristo, mas algo pessoal, algo que você coloca como uma prioridade na sua vida, e você se dedica em oração, se dedica em tempos de leitura da Bíblia, você começa a crer nas coisas espirituais, numa manifestação espiritual, e você começa a desejar no teu coração ver aquelas coisas acontecendo diante de você, que não são situações simples, humanamente feitas, mas só aconteceram porque Deus se manifestou do céu. Então isso é uma busca prática por as coisas que estão acima de nós. Isso é uma doutrinagem mental de nossas vidas. Acostumarmos a buscar o Senhor pelo nosso espírito, para que possamos ter a revelação do Senhor Jesus na nossa vida. Então, esta revelação, ela vai transformar você. Por quê? Porque vem do céu. E tudo que vem do céu da nossa vida transforma a nossa vida. Nem tudo que vem da terra transforma a nossa vida.